Então, hoje nós vamos estudar sobre esse assunto que está aí situado em Apocalipse 7, que é o capítulo inteiro dedicado a isso, que são os 144 mil, certo? Então, vamos lá. Pessoal, então, vamos lá. 144 mil selados. Então, antes de abrir o sétimo selo, Jesus ele interrompe a profecia e dedica o capítulo 7 inteiro para explicar quem vão ser as pessoas que vão ser salvas. Então, a pergunta do capítulo 6, verso 17, é assim: os grandes, os ricos, os poderosos, eles perguntam: quem é que pode suster-se no grande dia da ira deles? Então o 7 vem com essa resposta, sabia? Então o 6, os ímpios perguntam: quem é que pode aguentar olhar para a face do Cordeiro? Quem é que pode aguentar ficar na presença dele? E aí os santos, do capítulo 7, eles podem. Eles vão estar diante do mar de vidro, eles vão estar diante do Cordeiro. Então, nós vamos entender quem são essas pessoas. Então, olha o capítulo 7, verso 1. Depois disto, vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguros os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Então é isso que diz no capítulo 7, verso 1. O que significa ventos? Vamos relembrar? Sim, vamos terminar de ver o verso. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os céus do nosso Deus. Então, essa é a imagem do capítulo 7. Quatro anjos nos quatro cantos da terra, no norte, no sul, no leste, no oeste, segurando os quatro ventos. O que que significa ventos? Vocês lembram que ventos, olha só, Jeremias Guerras. 4. Isso, muito bem. Agora também eu pronunciarei juízos contra eles. Eis que virá subindo como nuvens e os seus carros como a tormenta. Seus cavalos serão mais ligeiros do que as águias. Ai de nós que somos assolados. Ventos em profecia significa guerras, destruição em massa, tragédia, certo? Confusão, conflitos entre as nações. Então, gente, esses anjos, eles foram comissionados a ficar nesses quatro cantos da terra, ou seja, em todo o mundo, segurando o mundo e entrar num conflito ainda maior, numa guerra ainda maior do que as que já tiveram. E olha que nós já tivemos Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, temos vários conflitos armados na Rússia, na Ucrânia, em todo canto. Então, a guerra, o vento é o símbolo da guerra na profecia. Então, Deus está protegendo esse mundo de uma coisa muito pior, de uma coisa muito mais generalizada, por amor aos servos de Deus, por amor aos seus filhos, que Ele tem espalhados pelo mundo todo e que estão sendo selados. Então, verso 4. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Quem são esses 144 mil? Essas pessoas, esse número tem muitas teorias sobre o que são esses números. Tem uma teoria que diz que eles se referem aos judeus da Palestina, que eles vão aceitar Jesus como Messias, vão pregar o evangelho e vão converter o mundo inteiro através dos próprios judeus. Será que isso é verdade? Claro que não. E por que claro que não? Porque os judeus eles foram rejeitados como povo. Eu já adverti vocês, quando eu estava estudando Daniel, a vocês nunca fazerem propaganda nem campanha por Israel, ficar botando bandeira de Israel, símbolo de leão no carro, como se estivesse apoiando o país de Israel, como se fosse o país, o povo de Deus,
Porque aquele povo, aquele país de Israel lá não tem nada a ver com o povo de Israel da Bíblia. Sabia disso? Aquela nação de Israel ali são descendentes muito por trás das moitas daquele povo de Israel, do que era o povo escolhido de Deus. Depois que eles mataram Jesus, e principalmente depois que eles mataram Estevão, acabou o período de graça, não tem mais nada de bom que venha daquele país, certo? Então eles não são mais o povo de Deus, não faça campanha por eles. Então, gente, essas são algumas teorias. Agora, vamos para as características reais. Primeira coisa, os 144 mil, eles são selados com o selo de Deus. Vamos ver algumas vezes em que o povo de Deus foi selado com um selo, com uma marca distintiva. Um exemplo lá em Êxodo 12, certo? Em Êxodo 12 nós temos ali a praga dos primogênitos, e só quem se salvou foi quem colocou o sangue na porta. Ali foi uma marca de identificação, ali foi um sinal de que quem tivesse o sangue na porta, o anjo da morte passaria direto e não mataria ali o primogênito. Então ali foi uma forma de identificação. Então, selado com sangue significava proteção. Agora olha isso aqui de Ezequiel. É uma visão que Deus deu a Ezequiel, que uma destruição que ia passar pela cidade de Jerusalém. E quem é que iria sobreviver? Ó, e disse-lhe o Senhor: passa pelo meio de Jerusalém e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse ele, ouvindo eu: passai pela cidade após ele e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais, matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o meu sinal, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Então, assim como na história de Êxodo 12, o selo com o sangue significava proteção. O inimigo passaria, mas não destruiria a vida daqueles que estão selados, marcados. Então, gente, no tempo do fim, o selo de Deus também vai ser a mesma coisa. É um sinal de livramento que será posto naqueles que guardam os mandamentos de Deus, reverenciam a sua lei e se recusam a aceitar o sinal da besta ou da sua imagem. Agora, onde é que a gente encontra esse selo de Deus para que nós possamos ser selados? Onde é que a gente encontra isso? Lá em Êxodo 8, em Isaías 8,16, tem um verso que diz assim: liga o testemunho ou resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. Então, o selo de Deus está na lei. E eu gosto que o Luiz Gonçalves sempre passa esse tema, ele faz uma didática de procurar o selo de Deus no meio dos 10 mandamentos. Então, nós sabemos que o selo dos reis do tempo da Bíblia era aquele um anel de selar, que na parte de cima tinha um carimbo que tinha o nome dele, o cargo dele, o território. Então, qualquer documento oficial do rei tinha que ter o selo dele com essas três informações. Então, se o selo de Deus está na lei, nós temos que procurar no meio dos 10 mandamentos qual é o que tem o nome de Deus, o cargo dele e o território. Então, o nome dele. Então, o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Não tem o nome, nem o cargo, nem o território. Segundo mandamento. Não farás para ti mais de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não os adorarás, nem lhes darás culto. Porque eu sou o Senhor teu Deus. Ó, tem um nome. Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam meus mandamentos. Então, esse segundo mandamento só tem um nome, mas não tem nem o cargo e nem o território. Terceiro, não tomarás para ti mais de escultura, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome. Confundi. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Tem um nome, mas não tem o cargo e nem o território. Vamos pular para o quinto. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não tem o nome, nem o cargo, nem o território. O sexto, não matarás. Também não. Sétimo, não adulterarás. Também não. Oitavo, não furtarás. Também não. Nono, não dirás falso testemunho contra teu próximo. É, não dirás falso testemunho contra teu próximo. Também não. E o décimo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não cobiçarás nada que pertence ao teu próximo. Também ali não tem nem o nome, nem o cargo, nem o território. Agora o quarto, que é o que a gente pulou e que todo mundo pula. E porque todo mundo pula, todo mundo
esquece que não quer guardar esse mandamento, ele é o mais importante. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Já apareceu o nome. Nele não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro dos teus portos para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou, por isso o Senhor abençoou, o dia de sábado e santificou. Veja, o quarto mandamento é o único que tem o nome de Deus. Por que que Senhor teu Deus é o nome de Deus? Porque lá no original, o nome que aparece ou é Adonai, ou é Yahvé, é o Elohim, é algum desses nomes em hebraico. Então, o que para nós é Senhor teu Deus, lá para eles é o nome verdadeiro de Deus. E diz assim: o Senhor Deus fez. Então, ele é o Criador. De quê? Do céu, da terra e do mar e tudo que neles há. Então, o selo de Deus é o quarto mandamento. Então, todas as pessoas que observam esse mandamento estão marcadas por Deus. Então, o selo de Deus está lá em Ezequiel 20:20, santificado meus salvos, porque serviram de sinal entre mim e vós. Então, se o selo de Deus é o sábado, a marca da besta é o oposto do sábado, que é a observância do domingo. Só que vale ressaltar o seguinte: a marca da besta ainda não existe hoje. Ainda não é um selo que é marcado, que as pessoas são marcadas hoje, certo? A marca da besta, o selo da besta vai ser usado lá na frente, quando isso for um decreto oficial, é que todo mundo tem que parar no domingo, certo? Porque hoje ninguém guarda o domingo, ninguém guarda dia nenhum, na verdade. É os Lá se diz que o dia santo é o domingo, mas considera o domingo um dia santo. Ninguém para no domingo como a gente para no sábado, entendeu? Então hoje o sábado é o selo de Deus, mas o domingo ainda não é a marca da besta. Ele só vai se tornar quando for um decreto mandando todo mundo fazer isso. Mas desde hoje o selo de Deus já está sendo colocado nos 144.000, certo? Então aqui tem algumas declarações, olha só, algumas declarações, por exemplo, de João Paulo II, nessa carta apostólica que ele fez, dizendo que seria muito bom se nós parássemos no domingo, considerássemos ele um dia sagrado, que é naquela encíclica Dies Domini, certo? Então, gente, o selo de Deus está na lei. Aí a segunda característica dos 144.000 é que eles vão passar por uma grande tribulação, certo? Ó o verso 13 e 14 do capítulo 7 de Apocalipse. Um dos anciãos me falou dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. Deus faz umas perguntas retóricas para João, como se João soubesse alguma coisa. Ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as embranqueceram ou as branquearam no sangue do Cordeiro. Certo? Então, olha Daniel 12:1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo se livrará ao teu povo, será livrado o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então, aí está falando de um grande tempo de angústia, de uma grande tribulação. O mundo todo vai passar por um grande ribuliço perto da volta de Jesus. E os servos de Deus também vão passar por isso, uma grande perseguição. Vão ter a sua vida marcada pelos inimigos. Vão ser procurados pelo mundo todo, tratados como os inimigos da paz, os inimigos da ordem. O mundo todo querendo se unir em prol de um dia específico, para bem da ecologia, para bem da sociedade, e esses rebeldes não querem se juntar com os outros. Eles são os causadores das pragas, então nós vamos persegui-los até matá-los. Então, essa é a grande tribulação que os salvos vão passar. Os 144.000 vão passar por isso porque eles vão ser perseguidos pelo restante do mundo. Mas como eles têm o nome escrito no livro da vida, nenhum fio de cabelo da cabeça deles cairá sem que Deus saiba. Eles vão ser protegidos pelos anjos de Deus para poder assistir Jesus voltando de camarote. Certo? A terceira característica dos 144.000, gente, é que eles lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro.
ao verso 14. Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. O que é lavar as vestes no sangue do Cordeiro? Veste significa caráter. Se eu não tiver o meu caráter ligado ao de Cristo, se eu não tiver a minha natureza santificada pela comunhão com o meu advogado, com o meu Salvador, eu não tenho como ir para o céu. A santificação é um processo diário. Então eu preciso colocar meu caráter sempre para ser alvejado pelo sangue de Cristo. O sacrifício dele, se eu aceitar os méritos do sacrifício dele, eu tenho o perdão dos meus pecados, tenho a minha vida zerada, renovada, e assim eu vou lavando meu caráter todo dia. Então, isso é a conduta dos que vão pertencer aos 154.000, certo? Agora vamos à pergunta de US$ 1 milhão. Esse número, ele é literal ou ele é simbólico? Vamos entender isso agora. É, o que que significa esse número dos 154.000? Esse número, gente, é simbólico. Não é um número literal. Onde é que nós vemos isso aí? No verso 4 ao verso 8, tem uma descrição aí, gente, das tribos de Israel, certo? Diz assim: Então ouvi o número dos que foram marcados com selo. Eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Aí tem da tribo tal, 12.000. De cada uma das 12 tribos, tem 12.000 pessoas. Então, 12 vezes 12.000, 144.000. Então, ó, 12 é o número das tribos de Israel. E 12 também é o número dos 12 apóstolos de Cristo. A Santa Cidade, a Nova Jerusalém, tem a dimensão de 12. Tem 12.000 estados de largura, tem 144 côvados de altura, os muros têm 12 portas e a cidade em si tem 12 fundamentos. Então, 12 é um número que também quer dizer totalidade, certo? Então, olha só, nos versos 4 a 8, que nós vimos agora, João ouviu. Provavelmente, possivelmente, ele não entendeu o que ele ouviu. Então, a partir do verso 9 ele viu e passou a entender que aquele número que ele tinha visto, 144.000, representava uma grande multidão que ninguém poderia enumerar e que são os salvos da última geração de crentes. Então, gente, por que que usou esse termo? Por que que usou esse número? Esse número, gente, 144.000, é um superlativo. O que é isso? É uma forma aumentada, é uma forma exagerada de se referir a todos os salvos de todas as épocas que vão para o céu. E que principalmente os que vão participar da grande tribulação, ou seja, esses que vão passar por esses últimos dias e que vão ver Jesus vivos. Então, é uma representação de todos os salvos, mas especialmente, principalmente, daqueles que vão estar vivos no momento da volta de Jesus, certo? Então, esse é o significado dos 144.000. Agora, eu vou contar para vocês um outro exemplo na Bíblia onde aparece essa questão de superlativo numérico. Vocês lembram quando Pedro perguntou a Jesus, Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar nosso irmão? Aí Jesus disse, aí Pedro perguntou, até 7 vezes? Aí Jesus disse, eu não diga até 7 vezes, e sim 70 vezes 7. Ou seja, é 70 vezes 7. Quer dizer que Jesus está querendo dizer que a gente só pode perdoar uma pessoa 490 vezes? Não. É querendo dizer quantas vezes forem necessários. Então, se o povo de Israel eram 12 tribos, então Deus está querendo dizer o seguinte, ó, é 12 vezes 12 vezes 1.000, é 144.000. Tá entendendo o que eu quis dizer? Então, é um número assim, fictício, querendo dizer que é muita gente, querendo dizer que esse é um número simbólico, querendo representar todos os salvos, principalmente esses da última geração que vão ver Jesus voltando, certo? Então, essa é a informação que todos nós devemos entender, ok? Então, lá aqui em outra passagem, ainda nesse capítulo, fala, aí no verso 9, ó, depois dessas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas,
com ramos de palmeira nas mãos. Então aí tá todos os salvos vão estar ali. Então, só deixando claro para vocês, vai ter todos os salvos de todas as épocas. Agora, os 144.000 representa esse grupo, um grupo que não é exatamente 144.000, é um número maior de pessoas que vão passar pela tribulação e vão permanecer vivos, para ver Jesus voltando. Entenderam? Então, amanhã eu vou repetir essa explicação novamente, mas acho que hoje já deu para entender. Então, gente, esse grupo representa aqueles que vão ser salvos para a eternidade. Então,